Olá pessoal, espero que todos e todas estejam bem. Eu me chamo Laila e sou a coordenadora do Trino OAB. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre o nosso intensivo OAB, um curso do Trino que veio já para inaugurar a nossa plataforma com um compromisso simples com você, que é a sua aprovação no exame de ordem. Perceba que eu disse aprovação no exame de ordem. Eu não disse simplesmente aprovação na primeira fase, ou não disse que nós nos comprometeremos com que você atinja o número mínimo para poder adentrar na segunda fase. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que nós temos o nosso compromisso com a sua aprovação a partir de um estudo intensivado nas próximas 12 semanas. Então, nós temos um compromisso firmado com você, que é, além da sua preparação intensiva para a primeira fase, também a formação teórica para a sua segunda fase. Ou seja, você não será apenas um candidato que buscará a aprovação mínima, né? Os acertos mínimos para entrar na segunda fase. Não, você é aluno Trino da OAB, se preocupa, além da aprovação na primeira, a sua formação teórica para a segunda fase, para que a partir disso, do nosso material em PDF completo, você tenha uma tranquilidade maior para aprofundar nos temas que são necessários para as suas questões dissertativas na segunda fase e também para que você possa treinar as questões relacionadas à peça prático-profissional. Então, nós aqui no Trino, ainda que se cuide de uma preparação intensiva, nós não vamos perder a nossa qualidade. Muito pelo contrário, nós estamos preocupados em assegurar a sua aprovação completa. Para isso, nós temos um rol de métodos, mecanismos que vão facilitar a absorção dos conteúdos que serão estudados por você. Então, nós trabalharemos com videoaulas, PDFs completos, aula online ao vivo pela nossa plataforma do YouTube, simulados semanais e o PD Flash OAB, que é o nosso super resumo Trino. Quando nós falamos sobre as nossas videoaulas, elas terão duração aproximada de 50 minutos a 1 hora. E essas aulas aqui, elas estarão sempre se referindo a um material em PDF que é completo. Ele é completo porque trará para você tudo aquilo que você precisará saber sobre doutrina, jurisprudência, legislação e temas que são mais cobrados pela FGV, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. Por outras palavras, esse nosso material em PDF, ele é a sua fonte suficiente de estudo para que você tenha com segurança uma aprovação tranquila na primeira fase, me perdoem, mas que ao mesmo tempo você também já tenha um respaldo teórico a ponto de você simplesmente precisar complementar para o seu estudo de segunda fase. Então, nós aqui já temos duas ferramentas de massificar o estudo. A primeira delas são as videoaulas, a segunda, os PDFs completos. Então, por exemplo, eu vou ter uma aula hoje, aula 1, sobre princípios processuais penais. Ok, você terá um PDF completo sobre isso e, além disso, você terá uma aula online de 50 minutos a 1 hora sobre esse material em PDF. Agora, muitas dessas aulas, elas serão transmitidas no formato ao vivo pela nossa plataforma do YouTube. E isso será muito legal, porque você poderá tirar as suas dúvidas em tempo real. Então, nós, nos nossos perfis profissionais, enquanto professores, no perfil do Trino OAB, vamos sempre informar para você o nosso calendário de lives. E aí você, dentro da sua compatibilidade
variedade de horários, poderá acessar essa aula no YouTube e ali sanar as suas dúvidas em tempo real. Perfeito? Então veja que aqui essa aula online nada mais é do que um desdobramento das videoaulas, é que aqui, a rigor, nós teremos aulas ao vivo. Perfeito? Bem, além disso também, nós vamos fazer com que você alcance a sua aprovação no exame de ordem a partir dos nossos simulados semanais. Veja, esses simulados semanais sempre vão se referir aos temas que foram estudados no decorrer da semana. Então, você terá aula de segunda a quinta-feira e nas sextas-feiras você terá simulado de 20 questões objetivas sobre as disciplinas que foram ministradas ao longo da semana. Então, você terá aí aproximadamente 2 questões ou 3 questões objetivas por tema. Porque na nossa preparação intensiva, vocês vão ver daqui a pouco que nós teremos 2 aulas por dia. Então, nós teremos 2 disciplinas por dia. Então, ao final de cada semana, vocês terão estudado 8 disciplinas, 8 aulas, e na sexta-feira você realizará um simulado de questões objetivas sobre esses temas. Agora, o nosso simulado de objetivas nas sextas-feiras, ele é um simulado de questões objetivas inéditas. Então, você não vai simplesmente reprisar as questões que já foram objeto de cobrança pela FGV. Não, até porque boa parte dessas questões, elas já vão estar inseridas no nosso material em PDF completo. Ora, é óbvio que lá você já terá ali a incidência de cobrança dos temas pela própria FGV. Então, aqui, as nossas questões objetivas, elas são inéditas. E, além disso, nós temos também o PD Flash OAB, que é um super resumo relacionado a cada apostilamento estudado. Então, ainda ao final de cada semana, você terá como revisar o conteúdo que você estudou a partir dos PD Flashes OAB, que são esses cards de revisão daquilo que você estudou durante a semana. Então, veja que você tem aqui pelo menos 4 métodos de massificação do que você estudou. PDFs completos, videoaulas, simulados semanais e o PD Flash. Nos nossos simulados, inclusive semanais, é óbvio que você terá os gabaritos comentados de cada uma dessas questões. Não é simplesmente a resposta ali se você acertou ou errou, não. Você realizará a prova ou simulado na nossa plataforma e lá já haverá ali os comentários relacionados a cada uma dessas questões inéditas, ok? Agora, com relação ainda aos simulados, além desses simulados semanais, nós teremos um simulado mensal. Esse simulado irá replicar o exame de ordem. Então, você terá ali 80 questões objetivas e 4 questões dissertativas e uma peça prático-profissional para treinamento. Com relação às disciplinas da peça prático-profissional e das dissertativas, nós trabalharemos neste primeiro momento, neste intensivo, com as matérias que são mais escolhidas pelos candidatos. Então, nós teremos civil, trabalho e penal. Então, nesse nosso simulado mensal, você vai constatar que, claro, as 80 questões no padrão FGV, todas as disciplinas, mas para a segunda fase, as dissertativas, num primeiro mês nós abordaremos 3 disciplinas, trabalho, penal e civil. No segundo mês, as outras remanescentes. Então, a gente vai fazendo um rodízio, de forma que, ao final
dessas 12 semanas, você vai ter a oportunidade de treinar para a sua disciplina de segunda fase, as questões dissertativas e também a peça prático profissional. Então, nós teremos peças prático profissionais de civil, tributário, trabalho, administrativo, empresarial, penal. Normalmente, a questão é que nós vamos fazer um rodízio. No primeiro mês, um simulado de 3 disciplinas e no segundo mês, o simulado das outras disciplinas, de modo que pelo menos uma vez ao longo dessas 14 semanas você terá a oportunidade de treinar essa peça prático profissional, tá? Claro, a peça prático profissional ela não será disponibilizada para você no mesmo dia que a objetiva, não. Afinal de contas, nós queremos replicar a situação real de prova. Então, geralmente haverá uma semana, pelo menos, de diferença entre essa simulação das 80 objetivas e a simulação das dissertativas e da peça prático profissional. Tudo bem? Bom, agora, além disso tudo, que sem dúvidas formará e serão responsáveis pela sua aprovação no exame de ordem, nós temos, portanto, aqui ainda uma ressalva importantíssima com relação ao nosso material em PDF. Cada material em PDF completo, ele terá em média de 40 a 60 páginas, de modo que você, ao final do curso, terá mais de 4.000 páginas de material em PDF. Dentro dessa perspectiva, se você, por exemplo, for fazer lá a segunda fase em penal, é óbvio que o nosso material de penal e processo penal será a sua base para um aprofundamento na sua segunda fase que vai estar por vir. Então, a nossa intenção, como eu te disse, é que você fique tranquilo com relação à teoria, porque você vai estudar muito bem durante o intensivo essas disciplinas. Então, você não vai ter que se atropelar correndo atrás de material para estudar para a segunda fase, não. Você já vai ter o nosso como base e você simplesmente vai complementar e aprofundar com precisão cirúrgica apenas aquilo que for necessário para a sua aprovação na segunda fase. E esse apenas necessário, gente, são mais questões relacionadas com a parte prática, o aspecto estético da peça, porque as teses jurídicas com certeza já estarão inseridas aqui no nosso material em PDF, ok? Bom, além desse material em PDF, como eu falei para vocês, a gente vai ter também 2 aulas, 2 disciplinas por dia, e são 4 aulas por semana. Logo, ora, se eu tenho 2 aulas por dia de 1 hora aproximada cada, você terá ao longo de 12 semanas, me perdoem, mais de 95 horas de aula. Mais de 95 horas de aula em vídeo. Veja, nós somos o único curso no mercado que disponibiliza para o aluno 2 disciplinas por dia em uma preparação intensiva. Nenhum outro cursinho lhe oferecerá isso, com um nível de qualidade do nosso material em PDF. Então, você vai ter ali, no mínimo, 100 páginas em PDF por dia para estudar e 2 horas de aula para poder complementar ou até mesmo estudar para aqueles que têm uma facilidade maior nas videoaulas. Aí você poderia se perguntar, mas o meu tempo é apertado, Laila, eu não vou conseguir cumprir isso ao longo da semana. Não tem problema. Na sexta-feira, você só vai ter 20 questões objetivas para se preocupar e no final de semana, você poderá fazer a sua reposição com tranquilidade. Perfeito? Então, nós teríamos, 4 dias de aula por semana, 2 aulas por dia, um simulado completo mensal, já falamos sobre ele, e esses 9 simulados de objetivas. Ora, são 9 simulados de objetivas, mas por que 12 semanas? Simples, por quê? Para a gente conseguir cumprir
com a nossa ementa de maneira satisfatória. Nas 2 primeiras semanas, a gente não terá esses simulados às sextas-feiras. E também porque nós vamos ter um ou outro feriado ali com relação a Natal e com relação ao Ano Novo. Então, somente por conta disso é que nós não teremos, né, ali 3 simulados. Então, nós temos 12 semanas e apenas 9 semanas de simulado de objetivas. Tudo bem? No total, com relação a esses simulados de sexta, você terá realizado mais de 180 questões inéditas, ok? Agora, para o final aqui já da apresentação, eu trouxe alguns dos nossos professores, caso você ainda não os conheça. Mas a maior parte deles, todos professores renomados. Então, ética você terá como um dos nossos professores o querido Rafael Novaes. Consumidor, nós teremos aula com o Leonardo Garcia. Vitor Cortez, em Direito Administrativo. Professor Stanley Costa, em Civil e Processo Civil. Tatiana Scaranello, que ministrará Direito Tributário para você. Ricardo de Sá, nosso professor de ECA e também de Direito Constitucional. Teremos aqui Lorena, de Empresarial, Pedro Silas, de Penal, e o nosso querido Bruno Pinheiro. Essa é apenas uma parte do nosso corpo docente, ok? Nós temos aí pelo menos mais 8 ou 10 professores que compõem esse corpo e nós ali dentro, né, do nosso Instagram, do nosso perfil, nas nossas redes sociais, vamos ao longo das semanas divulgando sobre todos os nossos professores que já estão confirmados. Um outro detalhe também é que nós teremos lives semanais com esses professores, todos abordando temas que são relevantes para a sua aprovação no exame de ordem. A nossa inauguração é na segunda quinzena de novembro, no dia 16 de novembro, segunda-feira. Espero vocês ansiosamente. Qualquer dúvida com relação ao nosso curso, a nossa inauguração, basta que você entre em contato conosco pelo meu perfil pessoal enquanto coordenadora e também pelas redes sociais do Trino OAB. Espero vocês na nossa inauguração. Até lá!